Olá, meu nome é Ana Júlia, sou residente do Hospital das Clínicas e vou falar hoje sobre cervicites e doença inflamatória pélvica. E fui orientada pelo Dr. Gilberto Matos. A cervicites é a inflamação do colo uterino, principalmente da mucosa endocervical, composta de epitélio colunar, geralmente de causa infecciosa, seja gonocócica ou não gonocócica. A maioria dos casos de cervicites é assintomática, e a ausência de sintomas muitas vezes dificulta o diagnóstico e favorece a ocorrência de complicações, como a endometrite e a doença inflamatória pélvica. Os principais agentes etiológicos são a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhoeae, sendo que a cervicite por clamídia ocorre com mais frequência do que a gonocócica. Além disso, outros agentes menos comuns, como a tricomonas, o micoplasma, o herpes e até o citomegalo, também são agentes causadores. Os principais fatores de risco associados à ocorrência de cervicite são mulheres sexualmente ativas com idade inferior a 25 anos, novas ou múltiplas parcerias sexuais, parcerias com IST, história prévia ou presença de outro IST e uso irregular de preservativo. As cervicites são geralmente assintomáticas em torno de 70 a 80% dos casos. Nos casos sintomáticos, as principais queixas serão corrimento vaginal, sangramento intermenstrual ou pós-coito, dispareunia, disúria, polaciúria e dor pélvica crônica. Os sintomas urinários geralmente são decorrentes de uma uretrite associada, e essa associação entre cervicite e uretrite pode ocorrer em até 15% dos casos das pacientes que têm uma infecção por clamídia. Ao exame físico, pode estar presente dor ou mobilização do colo, material mucopurulento se exteriorizando pelo orifício externo do colo, edema cervical e sangramento por friabilidade do colo. E em qualquer paciente com suspeita de cervicite, é necessária a avaliação do colo com uma palpação bimanual para descartar DIP. O diagnóstico de cervicite é clínico e baseado na presença de secreção mucopurulenta ou um sangramento por friabilidade do colo, induzido geralmente por um leve toque com um suave. Se disponível, pode ser coletado material para pesquisa de material genético, de clamídia ou gonococo, ou então a cultura. Também pode ser realizado o rastreio anual, que está indicado em mulheres sexualmente ativas com menos de 25 anos ou risco aumentado de STs. Esse é o fluxograma do Ministério da Saúde, onde pacientes que têm um corrimento ou algum sintoma devem ser examinadas e, na presença de material mucopurulento ou sangramento, deve ser coletado material para investigar a presença de clamídia ou gonococo e, consequentemente, tratar e investigar DIP. O diagnóstico pode ser utilizado técnicas de biologia molecular, como a PCR, que são métodos mais sensíveis, e o método de escolha para o diagnóstico de cervicites. A cultura pode ter a sensibilidade prejudicada pela coleta e pelo meio de transporte inadequados. As sorologias são utilizadas preferencialmente nas infecções complicadas, como a endometrite, a perihepatite e demais situações, não sendo utilizada no diagnóstico da uretrite e da cervicite. Outras opções é a bacterioscopia e a imunofluorescência direta. As principais complicações da cervicite, quando não tratadas, incluem dor pélvica crônica, gravidez ectópica, doença inflamatória pélvica e infertilidade.
Durante a gestação, a infecção está relacionada a parto pré-termo, anorexia prematura, óbito fetal, restrição do crescimento e até endometrite. No RN também pode ocorrer conjuntivite e pneumonia. Em relação ao tratamento, os pacientes podem receber a terapia empírica ou então a terapia direcionada para o agente identificado pelo resultado dos exames laboratoriais. Então, se disponível, o tratamento preferencial é guiado para o agente etiológico envolvido. Por isso a importância do diagnóstico laboratorial. Entretanto, quando o exame laboratorial não está disponível, o tratamento é baseado em um diagnóstico presuntivo, voltado para os principais agentes, que é a clamídia e o gonococo. O esquema sugerido pelo Ministério da Saúde, demonstrado nessas tabelas, é para o tratamento da infecção gonocócica, é a ceftriaxona 500 mg em dose única, mais a azitromicina 1000 mg em dose única. E para o tratamento da clamídia, a azitromicina 1000 mg em dose única. E deve lembrar também de tratar os parceiros e orientar a abstenção sexual de relações sexuais para evitar uma possível reinfecção durante 7 dias após o esquema de dose única ou após o término do esquema de 7 dias. E rastrear também outras ISTs se for confirmado o diagnóstico de cervicites. Sobre a doença inflamatória pélvica, é uma síndrome clínica atribuída a um processo inflamatório da região pélvica que ocorre devido à ascensão de micro-organismos do trato genital inferior para o endométrio e demais estruturas adjacentes. É uma das mais importantes complicações das cervicites e a incidência no Brasil não é conhecida, principalmente pelo fato de ser oligossintomática e não ter notificação compulsória. Mas considerando que a clamídia é o principal agente etiológico da DIP, e a clamídia infecta em torno de 10% das mulheres entre 15 e 25 anos, então o risco de desenvolver DIP acaba sendo relativamente alto, visto que o risco de desenvolver a partir de uma infecção por clamídia pode chegar até 30%. E alguns estudos também mostraram que adolescentes desenvolveram uma recorrência em um tempo menor do que mulheres adultas, e também apresentaram um risco 5 vezes maior de apresentar dor pélvica crônica. E quanto à etiologia, é polimicrobiana. Na maioria dos casos de DIP, é causada por agentes sexualmente transmitidos, como clamídia e gonococo, e menos de 15% dos casos não são transmitidos sexualmente e estão associados a germes entéricos, alguns agentes respiratórios e também ao micoplasma e ureaplasma que colonizam o trato genital inferior. Então, em relação à fisiopatologia, o processo vai ter início com a instalação de agentes bacterianos, principalmente a clamídia no colo uterino. Com isso, durante o período menstrual ou pós-menstrual, vai favorecer a ascensão bacteriana para o endométrio, juntamente com outros micro-organismos também da própria microbiota vaginal, que também vão ascender para o endométrio e para as tubas uterinas. Assim, vai ocorrer uma reação tecidual que vai iniciar a formação de um conteúdo purulento, que pode se desprender e contaminar o peritônio e ocasionar pelviperitonite. Se esse acúmulo de conteúdo purulento ocorrer no fundo de saco, vai causar uma maior sensibilidade e no exame físico vai se manifestar com dor ao toque vaginal ou presença de dispareunia. E conforme
vai aumentando essa reação tecidual juntamente com o acúmulo de conteúdo purulento, também pode ocorrer a fusão das fibras uterinas, que vai provocar um aprisionamento do pus dentro das tubas e, consequentemente, caracterizar a piossalpinge. Se o conteúdo purulento se propagar para os ovários, vai caracterizar o que a gente conhece como abscesso tubovariano. E, embora pouco frequente, existe o risco desse abscesso se romper, podendo ser bloqueado pelo peritônio, ou então extravasar esse pus para dentro da cavidade, com risco de evoluir com choque séptico ou então para óbito. E também pode progredir essa reação inflamatória para o espaço infradiafragmático direito e promover o que a gente conhece de perihepatite, que gera esse aspecto em cordas de violino. Os fatores de risco para a DIP incluem condições socioeconômicas desfavoráveis, como a baixa escolaridade, o desemprego e a baixa renda familiar. Também a sexarca precoce, múltiplas parcerias ou novas parcerias, a história passada ou atual de IST e também relações sexuais sem preservativo. E a taxa de complicações de DIP variam conforme a literatura, entre 9 e 20%, e aumenta com a recorrência do quadro. Entre as principais complicações associadas à DIP, temos a infertilidade por fator tubário, a gravidez ectópica e a dor pélvica crônica. Então, geralmente a DIP vai se manifestar de forma subaguda e oligossintomática, sendo a dor abdominal o principal sintoma, que pode ter intensidade variável, bilateral e de início após ou durante o período menstrual. Também pode apresentar outros sintomas, como a dispareunia, a disúria, o spotting, que é um sangramento, febre ou corrimento vaginal. O exame físico deve incluir a avaliação da temperatura, a palpação do abdômen, tentando evidenciar dor em região pélvica, dor à descompressão súbita ou algum tipo de defesa abdominal. No exame especular, deve buscar a presença de secreção purulenta vindo do orifício externo do colo, ou então algum sangramento originado da friabilidade desse colo inflamado. E no toque vaginal, pode ter a presença de dor ou mobilização do útero, dor na região anexial, bem como até a presença de massa pélvica ou algum tipo de endurecimento ou aderência. O diagnóstico de DIP é feito a partir dos critérios maiores, menores ou dos critérios elaborados, sendo necessário pelo menos os três critérios maiores, que são dor no hipogastro, dor à palpação de anexos e dor à mobilização do colo uterino, associado a mais um critério menor. Ou então, a presença somente de um critério elaborado. Entre os critérios elaborados tem a presença de anátomo patológico sugestivo de endometrite, a presença de abscesso tubo-ovariano, ou então a laparoscopia também com sinais de doença inflamatória pélvica. Em relação aos exames, pode ser solicitado hemograma para avaliar leucocitose, PCR-VHS, o teste de gravidez para afastar a gravidez ectópica, o exame de urina para afastar a infecção urinária, a pesquisa de material genético para clamídia e gonococo, se tiver disponível, e dentre os exames de imagem, a ultrassonografia transvaginal é o método preferencial para avaliar a presença de complicações, como o abscesso tubo-ovariano, ou descartar outras hipóteses. E a laparoscopia vai ser reservado a casos graves que não têm melhora clínica ou então em casos de grandes abscessos.
E se for confirmado o diagnóstico de doença inflamatória pélvica, também deve ser investigado outras ISTs. O tratamento vai ter como objetivo tratar o quadro precocemente, para prevenir possíveis complicações. Pode ser indicado o tratamento ambulatorial para as mulheres que apresentam um quadro clínico leve e sem sinais de peritonite, sendo que a presença desses critérios listados vão ser indicativo de internação hospitalar para a antibiótico terapia endovenosa. Esse quadro são as indicações pelo Ministério da Saúde, que estão entre eles a presença de abscesso tubovariano, a gravidez, a ausência de resposta clínica ao tratamento oral, a intolerância de antibióticos orais, um estado geral grave ou a dificuldade de excluir outras causas cirúrgicas, como apendicite e gravidez ectópica. Já outras indicações pela Febrasgo são pacientes HIV positivos, imunossuprimidos ou em uso de DIU. O esquema ambulatorial recomendado pelo Ministério da Saúde é a ceftriaxona intramuscular dose única, com doxiciclina e metronidazol por 14 dias. Já a paciente com critérios de internação, é realizado a ceftriaxona intravenosa, a doxiciclina oral e o metronidazol, também endovenoso. Se o paciente tem abscesso tubovariano, uma segunda linha de tratamento é realizar a clindamicina com gentamicina. A abordagem cirúrgica está indicado em casos de abscesso tubovariano roto, peritonite, falha no tratamento clínico e alguns estudos associaram o tamanho do abscesso a uma maior chance de indicação cirúrgica, sendo que abscessos maiores de 10 centímetros foram associados a uma chance de 80% de necessidade de drenagem cirúrgica. Outros fatos é que não é necessário realizar a retirada do DIU se tiver melhora clínica em até 48 horas a 72 horas. E em relação ao parceiro, ele também deve ser tratado, mesmo se assintomático, e é indicado a ceftriaxona 500 mg intramuscular com a azitromicina 1 grama, segundo o Ministério da Saúde. Nos casos de tratamento ambulatorial, a paciente deve ser reavaliada a cada 2 dias e orientar retorno imediato caso haja piora dos sintomas. Já nos casos de tratamento hospitalar, pode ser realizada a alta com antibiótico via oral se apresentar melhora da temperatura corporal, da dor à palpação, melhora das provas inflamatórias e não tiver evidência de aumento do abscesso tubovariano. Eu trouxe esse artigo com o título de A falha no tratamento com antibióticos no abscesso tubovariano pode ser previsível? Foi um estudo publicado no Jornal Europeu de Ginecologia e Obstetrícia em 2021. É um estudo retrospectivo entre setembro de 2016 e 2019, incluiu 146 pacientes com diagnóstico de abscesso tubovariano confirmado por ultrassom e foram excluídos pacientes com ruptura do abscesso ou malignidade. Foram revisados dados demográficos e clínicos dos pacientes, incluindo idade, gravidade, IMC e também dados laboratoriais da admissão, e os resultados de imagem no início do tratamento. E esses pacientes, eles foram separados em dois grupos: os tratados somente com antibiótico e os submetidos à cirurgia após a falha com o tratamento antibiótico. E os objetivos desse estudo foram identificar os fatores que poderiam prever o sucesso do tratamento antibiótico e a necessidade de tratamento cirúrgico em pacientes com abscesso tubovariano.
Como resultado, foi encontrado que no grupo que realizou o tratamento cirúrgico, os valores de idade, IMC, diâmetro do abscesso e os valores de PCR foram mais altos do que no grupo que realizou somente o antibiótico. Então, teve um aumento na idade do risco de tratamento cirúrgico em 1,09, o MC aumentou em 1,2 o risco de tratamento cirúrgico, e para cada milímetro de diâmetro também teve um aumento de 1,13 no risco de cirurgia. E para cada 1 miligrama no aumento de PCR, também teve um aumento de 0,1 no risco de procedimento cirúrgico. E também, pacientes submetidos à cirurgia tinham um abscesso maior do que aqueles que receberam somente o antibiótico, sendo que no grupo que realizou a cirurgia, o diâmetro do abscesso variou de 79 a 21 milímetros, e no grupo somente com antibiótico variou de 50 a 13 milímetros. E o artigo também trouxe um estudo que comparou pacientes submetidos somente à laparoscopia e sugere que essas pacientes apresentaram um menor tempo de internação e uma recuperação mais rápida, bem como melhores efeitos na fertilidade. E por fim, o artigo concluiu que os resultados sugerem que a idade, o MC e o diâmetro do abscesso, eles podem ser utilizados na determinação da necessidade da cirurgia, em casos do abscesso tubovariano, principalmente nos casos onde esse abscesso é de grande tamanho. E essas foram as minhas referências utilizadas.